E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Bom, hoje é segunda-feira, a gente está de volta para mais um episódio da série de partidas instrutivas. Então, seguindo aquele formato novo, se você perdeu os vídeos mais recentes, a partir de agora a gente está jogando as partidas primeiro e depois fazendo análise. Então, eu já joguei, foi uma partida de 15 minutos, mais 10 segundos de incremento no chess.com, contra um oponente de 908 de rating. Com essa partida a gente chegou a 1068, então estamos aproximando a casa dos 1100 aí. Eu caí com as peças brancas, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Eu abri com E4, como já está no tabuleiro aqui, o oponente respondeu E5 e depois de cavalo para F3 a gente já teve a nossa primeira novidade da partida, que foi o lance bispo para D6. Então esse lance já é um pouco questionável aí, né? Porque a ideia dele é defender o peão que eu acabei de atacar com o lance cavalo para F3, mas tem maneiras muito melhores de fazer isso. Ele poderia, por exemplo, ter jogado D6 aqui, que seria filho d'or, ou só seguido de uma linha mais comum mesmo com cavalo para C6, que também defende esse peão. O problema com o lance que ele jogou, bispo D6, é que esse bispo acaba virando um peão superdotado nesse quadrado, né? Ele não tá fazendo muito mais do que um peão faria aqui, e além disso, né, ele tá bloqueando o avanço desse peão de D, de modo que vai ser mais difícil desenvolver esse bispo claro. Então, a esse ponto aqui, o branco já tem uma vantagem estratégica, né? O que a gente precisa fazer para consolidar isso é só continuar desenvolvendo de modo natural e, eventualmente, esses lances estranhos que ele tá fazendo vão voltar para assombrá-lo. Então, nesse espírito, eu sigo com o bispo para C4, e o oponente continua dessa maneira de desenvolvimento estranho, jogando dama para E7, o que eu não entendo muito bem o que faz. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem uma maneira imediata de punir esse setup estranho que ele está usando, né? Então a gente, como eu falei, segue desenvolvendo. Vamos fazer o rock aqui, ele jogou cavalo para F6. E aqui dá para jogar de algumas maneiras diferentes, né? Daria para jogar cavalo para C3, eu suponho, ou D3, defendendo o peão E4. Mas eu joguei o lance que é o melhor lance na posição, que é D4 aqui, ignorando o fato desse peão estar no ar e priorizando a ideia de abrir a posição. Então esse é o primeiro momento instrutivo, eu diria, da partida. Eu digo momento instrutivo assim porque dá para tirar uma lição dessa posição aqui que é muito específica e que eu acredito que vai ajudar muito a galera que está mais ou menos nessa faixa de rating, que é compreender o que você tem que pelo menos tentar fazer quando você tem uma vantagem estratégica de desenvolvimento. Nesse caso aqui, se a gente for reparar, o desenvolvimento do branco é muito mais harmonioso, né? A gente tem um cavalo F3, um bispo em C4 e a gente fez o rock, enquanto o nosso oponente, como a gente estava falando, está usando esses lances estranhos, como um bispo em D6, uma dama em E7. E aí a maneira com que esses lances vão acabar gerando mais detrimento para a posição do preto é se a posição no tabuleiro abrir. Enquanto as coisas permanecerem fechadas, vai ser meio difícil explorar essas concessões que ele está fazendo. Mas assim que a posição abrir, ele vai começar a ter que pagar as contas. E é assim que eu encontro o lance D4, que, como eu falei, é o melhor aqui porque ele tenta abrir a posição, né? Se o preto capturar aqui, por exemplo, já daria pra gente jogar E5. E aí, se bispo por D5, bispo D5, cavalo D5, ele não pode tomar de dama, né? Porque tá levando torre 1, por exemplo. E aqui já é uma maneira prática de mostrar como essa ideia dele de ter colocado a dama na coluna E acaba cobrando taxas muito altas, porque ele desenvolveu desse modo estranho e agora tá perdendo a dama logo na abertura. Nesse caso aqui, né, talvez ele pudesse evitar a perda da dama com o cavalo para D4, mas mesmo assim é uma perda absurda de material. Então o nosso oponente, talvez vendo essas complicações que acontecem com a abertura da posição, depois de ter jogado D4, ele preferiu não tomar nenhum dos dois peões. Aqui, só para esclarecer, se ele tomar o peão em E4, também ajuda a gente, porque vai estar abrindo a posição. No final das contas, a abertura da coluna E vai ser um desastre para o preto. Então, depois de D4, o oponente preferiu pelo menos tentar manter as coisas fechadas. Ele jogou roque e eu joguei torre para E1, defendendo o peão em E4 e preparando para, se a posição abrir, já ter uma torre bem posicionada na coluna E. Aqui ele jogou cavalo para C6, tentando desenvolver a peça, e eu tomei uma decisão aqui que é bastante séria, digamos assim. Vai mudar a natureza da posição a longo prazo e vai mudar também o curso dessa partida, inclusive, que é o lance D5 nessa posição. Eu digo que essa é uma decisão séria porque quando eu jogo D5, eu minimizo bastante a possibilidade da abertura da posição, pelo menos a curto prazo. E aí isso parece contradizer um pouco o que eu acabei de falar, mas eu vou explicar como isso faz sentido do meu ponto de vista e porque D5 não é um lance ruim aqui. Algumas outras alternativas a D5 poderiam ser lances que vêm com a ideia de manter a possibilidade da posição abrir, né? Um lance bom também aqui seria C3, porque aí preserva a ideia de se o preto jogar E por D4, jogar CD4. Então o preto talvez não vai querer colaborar dessa forma, né? E se ele quiser continuar desenvolvendo, ele vai ter que tentar tirar o bispo claro de alguma forma. Então a linha poderia continuar aqui B6, bispo G5, H6, bispo H4, bispo B7 tentando desenvolver a peça e cavalo de BD2 é uma posição também muito melhor para o branco. O motivo pelo qual então eu decidi jogar com D5 aqui depois de cavalo para C6 é o de que eu vi que o branco tem uma vantagem bastante confortável mesmo que a posição feche, porque a gente vai ter uma vantagem de espaço com o peão em D5 e o preto tem peças
peças muito mal coordenadas. O melhor lance aqui seria voltar o cavalo para B8, inclusive. Mas o nosso oponente já cometeu um pequeno erro aqui com o cavalo para D4, o que pendura um peão, né? Esse cavalo aqui está atacado 2 vezes e ele só está defendido uma vez, então a gente pode tomar 2 vezes aqui e aí sair ganhando um peão. Mas aqui, se você for parar para pensar, tinha algo melhor ainda que dava para ser feito. E aqui vem aquela famosa citação do Emanuel Lasker, né? Quando você vê um bom lance, procure por um melhor. Que foi o que me faltou fazer nessa posição, né? Depois de ele jogar cavalo D4, eu instantaneamente vi que esse lance perde um peão e tomei 2 vezes, eu não pensei nem por 5 segundos aqui. E acaba acontecendo que tinha algo melhor a ser feito, né? Tinha uma continuação que seria ainda melhor que essa ganhando um peão, que é a seguinte: depois de cavalo D4, dá pra gente tomar uma vez, e aqui, em vez de recapturar ganhando um peão, dá pra jogar E5, e aí essas peças aqui estão enforcadas, né? Se ele quiser evitar a perda imediata do material, ele vai ter que tomar de bispo, e depois de F4, esse bispo tá cravado a dama e vai ser perdido. Então isso aqui teria sido ainda melhor do que o que a gente fez na partida, mas por causa dessa pressa que eu tava, eu nem parei pra pensar em outras possibilidades, eu só joguei a linha que ganha um peão mesmo, que também não é tão ruim assim, né? Agora a gente tá começando a consolidar aquelas nossas vantagens estratégicas num ganho real, assim, que é o ganho de material na posição. A gente tem um peão extra. Aqui ele jogou o bispo para C5 atacando a dama, eu voltei a dama para D3, também dava para ter voltado para D1, eu suponho aqui, mas eu acho que D3 é um pouco melhor porque não atrapalha nenhuma peça assim no seu desenvolvimento e ao mesmo tempo mantém a dama um pouquinho mais perto da ação, né, conectada ao centro aqui. Eu ressalto essa questão de não atrapalhar o desenvolvimento, né, a gente teria que ter cuidado para não jogar lances como dama para D2, o que ia bloquear o bispo, ou dama C3, que talvez remova essa casa de desenvolvimento do cavalo. Então dama D3 me pareceu bastante harmonioso aqui, eu joguei isso, ele jogou D6, defendendo o bispo dele e tentando abrir a diagonal para o desenvolvimento desse bispo, eu suponho. E aqui eu joguei um lance que faz bastante sentido teoricamente, mas que na prática, assim, não é dos melhores. Eu joguei bispo para E3 aqui e a minha ideia é bem simples. Eu percebi nessa posição que o bispo dele em C5 é uma peça muito boa e que o meu bispo em C1 é uma peça muito ruim, então eu quero trocar a minha peça ruim pela peça boa dele, né? Por isso o lance bispo E3 parece fazer bastante sentido. O problema aqui é que ele tem como recuperar o peão extra que ele cedeu com o lance dama por D4. Tem que tomar com a dama aqui porque eu tava vendo isso na posição, né? Eu não cheguei a deixar passar o fato de que bispo E3 interrompe a defesa da torre ao peão E4, mas eu não achei que ele ia ter a coragem de capturar esse peão por causa do risco de abrir a coluna E, né? A primeira coisa que eu vi foi que se ele tomar de cavalo, aí eu tomo o bispo e eu ganho uma peça, né? Porque esse cavalo tá cravado. Se ele tomar de volta o bispo aqui, esse cavalo fica em defesa no final das contas, então isso não ia funcionar. E se ele tomasse de dama nessa posição, eu pensei que dava pra jogar aqui bispo C5 e aí eu ganho uma peça da mesma forma porque eu me descoberto na dama, mas na verdade é só ele trocar as damas no meio aqui e só depois recapturar a peça, né? Ele pode tomar minha dama, eu tenho que tomar de volta, só no final da linha ele recaptura aqui. Esse peão tá atacado, então dá pra jogar C4, defendendo o peão, e no final das contas essa também é uma posição melhor pro branco, mas agora o material é igual, né? Então bispo E3 é uma pequena imprecisão porque permite, né, que ele tome E4 aqui recuperando o peão, mas ele não achou isso, ele jogou B6 aqui, suponho tentando desenvolver esse bispo para cá, talvez. Eu joguei cavalo para D2. Eu também poderia ter jogado cavalo C3 aqui, mas eu acho que esse quadrado de desenvolvimento parece um pouco menos rico em prospectos, digamos assim. Eu não consigo ver muito bem para onde esse cavalo tá indo depois do quadrado de C3. Enquanto que D2 tem uma ideia bem melhor, né? Eu tava com a sensação nessa posição de que eu precisava ter um cavalo em F3. Então eu tentei jogar cavalo D2 para depois botar esse cavalo em F3. Esse era meu plano. Eu joguei cavalo D2 aqui, ele jogou cavalo G4, o que meio que força a minha mão, né? Porque agora tá atacando esse bispo aqui mais uma vez, eu meio que tenho que tomar se eu não quiser permitir que ele capture meu bispo com o cavalo. Então foi isso que eu fiz, eu joguei bispo por C5, ele jogou BC5 e agora eu termino o meu plano para esse cavalo aqui jogando o cavalo para F3. Esse lance também vem com uma ideia específica nessa posição aqui, que é a seguinte: eu tava um pouco com medo da ideia de ele poder jogar cavalo para E5, né, e ocupar esse posto extremamente forte, atacar a minha dama, atacar esse bispo. Então eu joguei cavalo para F3 já para prevenir isso, né, porque agora eu tenho um cavalo defendendo E5, aí se ele jogar cavalo E5 eu posso tomar. Mas na verdade eu nem precisava ter tanto medo assim dessa ideia, dava para ter jogado um lance como F3 aqui direto e se cavalo E5 só mover a dama, porque se ele tomar esse bispo, aí a gente toma de volta de cavalo e no final das contas a posição tá fechada, então é mais provável que o meu cavalo consiga fazer mais trabalho que o bispo dele numa posição fechada. Por isso eu não devia ter tanto medo dessa troca, né, dessa mudança na posição. Mas eu quis prevenir isso, eu joguei, como eu falei, cavalo para F3 aqui, ele jogou H6 e eu joguei
joguei H3 expulsando o cavalo dele. E a minha ideia aqui era a seguinte, eu quero agora colocar o meu peão extra, né, a minha maioria de peões para andar, eu quero avançar e tentar atropelar a posição dele. E eu já estava pensando aqui que se ele jogasse cavalo para F6, eu já ia tentar abrir as coisas direto com o lance como E5. E aqui a vantagem do branco é muito grande, né, porque a posição vai abrir, eu tenho todo o espaço, todo o desenvolvimento, todas as linhas abertas, ele vai acabar sendo atropelado aqui. Então, depois de H3, ele decidiu não voltar o cavalo para F6, ele jogou o cavalo para E5, eu tomei em E5 porque essa era a minha ideia, né, de colocando o cavalo F3, defender esse quadrado, ele tomou de volta de dama e aqui tá atacando esse peão em B2, né, e para defender eu joguei B3, que também é o melhor lance, é a melhor maneira de defender o peão. A outra possibilidade seria a torre P1 aqui, defendendo o peão com a torre, mas isso parece uma tarefa meio pequena demais para delegar uma peça tão forte quanto uma torre. A única coisa que eu teria que tomar um pouco de cuidado é depois de B3 com a possibilidade desse bispo ficar encurralado, né, porque agora ele não tem como voltar para nenhuma dessas direções aqui, só que ele não tem mais um peão na coluna B, então eu vi que ele não tinha como encurralar meu bispo, então isso não tinha problema. Aqui o nosso oponente jogou A6 e esse é o momento que eu quero que você pause o vídeo e tente pensar sobre essa posição, porque é o seguinte, diferente de alguns desses momentos pause o vídeo nos vídeos anteriores, onde é uma tática, onde você pode ganhar material ou ganhar uma vantagem muito grande na posição, essa aqui vai ser meio diferente. Essa é uma posição fechada, então não vai ter esse tipo de oportunidades táticas, pelo menos por enquanto. O que eu quero que você pense sobre essa posição aqui é o que o branco deve tentar fazer a longo prazo, qual deve ser o nosso plano estratégico. E isso também é extremamente instrutivo, é tão importante conseguir formular um plano estratégico bom quanto conseguir executar uma tática para ganhar material numa partida de verdade. A gente tem um peão extra, ok, a gente tem a vantagem de espaço, ok, mas como a gente converte isso em algo maior, né? O que a gente faz agora? Que lances a gente deve jogar? Que plano a gente deve seguir? Essas são perguntas extremamente importantes de serem respondidas para que o branco consiga formular o plano de ação correto aqui. E é isso que eu quero que você pense nessa posição. Qual é o plano para o branco? Então eu espero que você tenha pausado o vídeo, pode ter levado alguns minutos para você ter uma ideia de alguma coisa criativa, alguma coisa que representa progresso aqui. E eu vou te mostrar então qual é o melhor plano, que foi o que eu consegui encontrar na partida e foi pelo que eu joguei. Então a maneira com que a gente continua fazendo progresso nessa posição aqui de brancas é avançando mais peões, né? Ganhando mais espaço e expulsando as peças pretas para mais atrás na posição, para mais passividade do que elas já estão, né? Removendo ainda mais o contra-jogo e qualquer tentativa de vencer aqui que o preto tenha. E aí a maneira com que a gente faz isso na prática aqui vai ter que ser com o lance F4. Então o plano para o branco, como a gente estava falando, deve ser tentar jogar F4 e depois de a dama mover para algum lugar, né, digamos D6 ou H5, aí seguir com E5 e abrir ainda mais a posição. Porque quando a gente abrir a posição, quando a gente conseguir criar um peão passado, aí as nossas vantagens vão começar a crescer ainda mais. A questão é que F4 é um quadrado indefeso por enquanto, né? Se a gente jogasse F4 direto, ele poderia tomar. Então a gente tem que defender F4 de alguma forma. A melhor forma de fazer isso é com a dama jogando o lance dama para D2, que foi o que eu joguei aqui. Esse é de longe o melhor lance na posição porque, em primeiro lugar, abre a diagonal para em alguns cenários o bispo poder voltar e, em segundo, defende o quadrado de F4 para a gente poder jogar F4 logo em seguida. E aí executar o nosso plano estratégico. Então pode parecer que dama D2 é um lance meio desconexo, assim, um lance que não parece fazer muita coisa, mas ele vem com essa ideia muito simples de defender um quadrado para dar suporte para um avanço de peão e para o prosseguimento do plano do branco. Aqui o nosso oponente jogou A5, né, o que não faz o menor sentido. Ele tinha acabado de jogar A6 e agora jogou A5. Ele poderia ter feito isso de uma vez e mesmo que ele tivesse, também não seria uma boa ideia porque A5 não faz nada nessa posição e faz menos ainda se você gastar 2 tempos para fazer isso, né? Aqui o melhor lance pra gente teria sido jogar F4 imediatamente, porque ele permitiu, né? Ele não tá prevenindo, dá pra jogar F4 aqui e seguir com o nosso plano. Só que aqui eu meio que cometi um erro que é bem sutil, assim, de se dizer e é uma coisa que eu até tô percebendo que eu faço até demais em algumas partidas, que é acabar caindo nesse estado relaxado, assim, de jogar a posição nesse estilo slow play, digamos assim, jogar bem devagar, quando, na verdade, dá pra você dar prosseguimento pro plano importante de modo mais acelerado. O que eu quero dizer com isso? O que eu tava pensando aqui durante a partida é que, tipo, eu tenho uma posição melhor, eu tenho uma vantagem material e eu tenho a vantagem de espaço, eu tenho um plano ativo que pode me dar ainda mais chances, então eu não preciso ter pressa em fazer nada. O preto não tem nada aqui, eu posso melhorar cada pequeno aspecto da posição e só
só então prosseguir com o plano principal, que é jogar F4. E aí foi isso que eu tava pensando. Por exemplo, nessa posição eu joguei A4, que é um lance meio desnecessário. Por quê? Eu mesmo pensei que na partida A4 não era um lance necessário, mas eu pensei o seguinte, se eu jogar A4 aqui, não tem nada mais produtivo para fazer. Eu meio que posso me dar o luxo de consertar cada detalhezinho da posição para só depois seguir com o plano. Então A4 vem com a ideia bem simples de prevenir o avanço desse peão e fixar esse peão no quadrado onde a dama está atacando aqui, de modo que a torre dele agora está atrelada à defesa. Mas não é necessário fazer isso, né? Dava para ter seguido, como eu estava falando com a F4. Ele perdeu tempo de novo aqui, ele jogou bispo D7 e eu também não joguei F4 aqui, eu joguei torre A para D1. Nessa mesma ideia que eu estava falando de melhorar cada pequeno aspecto da posição, né? Então antes de jogar F4 eu pensei, bom, eu vou trazer essa torre de A para o jogo, só depois eu jogo o nosso plano específico com F4, o que acaba não sendo a melhor das ideias nessa posição, porque eu dou chances para ele tentar prevenir esse plano. Foi algo que o nosso oponente não fez aqui, porque eu não acho que ele tenha nem detectado que o plano de vantagem para o branco é jogando F4, mas ele poderia ter jogado, por exemplo, nessa posição F5, ou perdão, G5, e isso previne, pelo menos por enquanto, F4. Eu ia ter que trabalhar mais para dar mais suporte para essa casa, para enfim poder jogar F4. Isso porque eu estou jogando essa posição de modo lento demais, fazendo melhorias muito pequenas assim, de modo meio desnecessário, enquanto eu deveria estar seguindo o plano principal. Então essa é a lição que eu diria que é mais importante, pelo menos para mim, de toda essa partida. Mas ok, ele não jogou G5 aqui, ele jogou C6, o que só pendura mais um peão, né? E aqui é muito simples. Eu tomo C6, depois de bispo C6, eu jogo dama por D6 aqui. Se ele trocar ou não as damas, eu continuo tendo agora 2 peões a mais, né? Eu ganhei mais um. Ele decidiu trocar, eu tomei de torre, ele jogou torre C8 defendendo. E agora é muito simples, né? 2 peões a mais é uma vantagem material grande bastante para você poder só converter, digamos assim. Só jogar lances que vão melhorando ainda mais sua posição, tentar criar peões passados e avançar esses peões passados, e aí o preto vai eventualmente sucumbir à pressão na posição, né? Então eu joguei E5 aqui, eu quero jogar E6 e abrir mais a posição. Inclusive eu sou a única pessoa que tem torres nas únicas 2 colunas abertas na posição, que são a coluna D e a coluna E. Então além da vantagem material, a gente tem uma grande vantagem de espaço aqui. Ele jogou rei H8, tentando sair dessa cravada aqui, eu suponho. Eu joguei E6, ele tomou em E6, eu tomei de torre, colocando mais pressão nesse bispo. E aqui ele pendurou a peça, né? Ele jogou torre de F para E8, o que não defende nem move o bispo de nenhuma forma, então eu joguei torre por C6. E aqui, né, se ele tomar essa torre é uma troca, porque eu posso tomar essa ou essa de volta, tanto faz, acho que essa aqui é um pouco melhor com cheque. E se ele mover uma das torres, né, nessa situação aqui, eu tomo a outra. Por exemplo, se eu jogar esse lance, eu tomo essa torre e a gente troca. Mas aqui ele jogou um lance bem ruim, né? Nesse quadradinho de torres aqui, nessa tensão entre as torres, ele acabou jogando torre por E6, que é um lance que perde mais material ainda, né? Ele já perdeu um bispo e agora o problema é que ele deixou essa torre em defesa com cheque e essa torre já está atacada pelo bispo. Então eu jogo torre por C8 cheque, rei H7, bispo por E6 e agora eu tenho uma torre e um bispo a mais. E a partir desse ponto aqui foi só conversão, né? Mesmo que ele não tivesse pendurado esse tanto de material aqui por causa dessas táticas, aquela vantagem de 2 peões já ia ser bastante pra gente pressionar muito e ganhar promovendo um peão passado. Então aqui, como eu falei, foi só conversão, né? Ele foi movendo, eu defendi minhas peças, criei peões passados ali para promover para uma dama e eventualmente dei checkmate. Aqui já dava para ter dado mate direto, eu tô vendo agora com torre F5, mas na partida eu não tava muito procurando a maneira mais eficiente de terminar, também não importa, né, se é mate em 1 ou em 2 ou em 3, eu achei essa sequência aqui que leva checkmate em 3 movimentos. E é isso, a partida acabou a esse ponto, eu achei que foi uma partida muito instrutiva, especialmente nessa questão de jogar posições fechadas. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre as explicações ou sobre alguma das posições, se você tem alguma sugestão, algo que eu podia ter feito diferente na partida, algo que eu podia ter feito melhor, eu tô totalmente aberto a ouvir essas sugestões e ouvir essas críticas aí nos comentários. No final das contas é isso que ajuda a gente a melhorar, né? Ouvir quais são os nossos erros. Mais à frente aí na semana a gente segue com novos vídeos na nossa série na abertura escocesa, assim como algumas análises de partidas novas também. Então se você não quiser perder isso, se inscreve aí no canal. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.